Olá! Tudo bom, gente? Aqui quem fala é Cibele de Grazia, mais uma vez no canal. Tenho recebido algumas mensagens sobre isto. Quem conhece os livros para colorir, febre do momento? Olha, quero falar um pouco sobre os materiais que a gente pode usar para pintar os livros do Jardim Secreto, outros livros, tem a Ivone, né? Ivone me comentou que ganhou um de Dia das Mães. Eu vou falar sobre a diferença da linha profissional para a linha do amador, digamos assim, né? Para aquarelar os lápis, eu vou utilizar essa caneta. Tem gente que chama de waterbrush, aquapen. É uma caneta, na verdade, que ela tem a ponta pincel, olha, e aqui dentro ela tem a água, ó. Então a gente vai conversar sobre essa linha aqui da Caran d'Ache, que são lápis de aquarelar, outra marca de lápis aquareláveis, que é a Cretacolor. Quanto mais macio o lápis, mais tinta ele solta, mais bonito fica o trabalho final. De canetinhas! Sim, canetinhas sobre os gelatos. Tenho um pouco de curiosidade sobre esse material, que é o pastel oleoso, e ele pode ser aquarelado também, então é legal para usar no livro do Jardim Secreto. Legal, não sei se vocês conhecem, que é a linha da Cretacolor, e tem outras marcas também, de lápis grafite aquarelado. Imagina só, você pintar todo o jardim em lápis grafite com vários tons, dependendo da maciez dele, HB, 6B, 8B, você tem mais escuros e mais claros. Então imagina, pinta tudo com lápis grafite e depois vem aquarelar. Fica lindo. O Pan Pastel, ele é um pastel seco, então eu vou explicar a diferença entre o pastel seco e esse aqui, que é a sombra de olho. O efeito é praticamente o mesmo, né? E é muito mais barato. Eu acho muito legal que aqui, livro de colorir, caça o tesouro anti-estresse. Olha, se eu for caçar o tesouro, gente, eu vou me estressar, entendeu? Porque pintar essas coisas miudinhas não é pra mim. Eu sou um pouco hiperativa, meio criança, sabe? Aquela coisa que tu quer pintar de uma vez e ver todo o resultado, pronto. Aí eu empresto meu livro para as pessoas pintarem. Então é legal, porque as pessoas vão desestressando no meu livro, eu vejo as ideias deles, daí me desestresso também, porque não pinto os pequenos. Eu dou para todo mundo pintar os pequenininhos e fico com os grandes para mim. Certo, gente? Então é isso. Curtam o vídeo, perguntem, tirem as suas dúvidas, se inscrevam no canal para aprender novas técnicas e no próximo a gente vai aprender tutorial de colorir. Então eu vou ensinar para vocês os efeitos que vocês podem fazer com os materiais. Beijo, até daqui a pouquinho! Para a explicação do material. Aqui no final do livro Jardim Secreto tem as imagens das páginas. Então eu recomendo que vocês testem o material antes de começar a pintura. E se vocês estão na dúvida do material servir ou não. No caso, eu usei a caneta da Prismacolor e pintei ali e vocês viram que atravessou. Porque é uma caneta à base de solvente, tá? Então tudo que for à base de solvente vai passar nesse papel. Tem que ser um papel muito espesso para não acontecer isso. Então não recomendo que vocês utilizem nada que seja à base de solvente. Para saber, gente, o que é a base de solvente, basta cheirar. Se tiver um cheiro forte, vocês vão saber que é a base de solvente. Outra dica que eu dou é de vocês fazerem a composição de cor, teste de composição de cor, aí atrás, que tem a imagem pequena do desenho e vocês podem ver se a composição vai ficar legal ou não, antes de sair direto no desenho grande, né? Às vezes a gente fica um pouco inseguro e acaba com medo de estragar, acaba deixando de fazer um trabalho legal. Então vamos falar agora da linha Caran d'Ache, o lápis de cor Supracolor, tá? Dessa linha profissional. Aí, gente, esse lápis ele tem uma especificação. Vocês conseguem ver que aparecem duas estrelas bem no cantinho esquerdo do lápis? Isso é o tempo que o lápis resiste à luz. No caso, duas estrelas são 50 anos. A cada estrela são 25 anos. Tá? E esse daí é um lápis que tem 3 estrelas, olha, então ele resiste 75 anos à luz. Então essa é uma característica assim, do lápis profissional. Ele tem ele proporciona outro tipo de acabamento no nosso trabalho. Não precisa ser um lápis profissional, né? Podem usar outros lápis. E eu separei 3 tons de rosa, 3 tons de amarelo para a gente fazer um degradê. Peguei meu Moleskine, né? A folha do Moleskine ela é um pouco mais fina do que a do Jardim Secreto, mas ela é bem similar em cor e tipo de papel. Bom, aí eu passei o rosa, né? O tom mais escuro, e vou colocando bastante pressão na mão
para ele ficar mais escuro e suavizando, diminuindo a pressão e vai suavizando o traço também. Então são as formas que vocês têm de deixar a sombra no desenho. Não necessariamente precisa usar vários tons de lápis. Tem como vocês fazerem o degradê apenas modificando a pressão da mão. Aí no caso, para fazer um preenchimento bem completo, bem forte, eu utilizei os 3 tons e fiz com bastante pressão na mão e obtive o degradê então pela troca de cores, né, não pela pressão. Depois então fiz a mesma coisa com o amarelo. Eu quero que vocês perguntem, se ficar alguma dúvida, tá, gente, sobre os materiais que eu estou usando, ou se alguém quiser saber onde é que compra, alguma coisa assim também, podem comentar no vídeo, né? Então aí eu coloquei também a mesma pressão e troquei os tons do amarelo e ficou esse degradê. Então eu acho legal trabalhar a mesma cor diminuindo a pressão da mão. O resultado ele fica bem próximo, né, do real tom de degradê, do que quando a gente mistura outras cores para obter esse mesmo resultado. Aí aquela caneta que eu mostrei na introdução do vídeo, ou é a Butter Brush, o Aquapen, né, depende de como que vocês conhecem o material. Ela tem a água ali dentro, mostrei agora, tá vendo? E no caso esse modelo a gente aperta atrás como se fosse uma caneta mesmo. E ela vai saindo a água. Aí eu tô limpando, é legal quando vocês estão aquarelando ter um tecido ou um papel pertinho de vocês para poderem tirar o excesso da água que vai ficar ou no pincel ou até mesmo na folha. Na hora de colorir, gente, vocês não vêm do escuro pro claro. Estão vendo ali que eu tô mostrando? Vocês vão do claro para o escuro, para não correr o risco de escurecer, né, o tom mais claro. Assim, dessa maneira, vocês vão conseguir manter o degradê. Então, tu vê que eu estou vindo do tom mais claro para o tom mais escuro. Quanto mais água vocês colocam, ele vai, claro, ficar aguado, porém vai soltar mais tinta. O lápis aquarelável, ele funciona com água mesmo, né? Então, quanto mais água a gente coloca, mais a tinta vai sair, mais vai ficar homogênea a mistura. Então, nessa hora, legal, vai secando a caneta para não ficar muito forte. Então, vendo a marca que fica ao redor, o vídeo às vezes ele não mostra muito bem, mas eu gosto, acho bem bonita essa marca que fica do tom mais escuro, assim como se fosse o borrão mesmo da aquarela. Fazer uma coisa mais perfeitinha, eu recomendo usar caneta. A aquarela, a graça é o borrão. E aí então eu aquarelei o tom que foi único, né, diminuindo a pressão da mão. Dá pra ver também que ele fica bem mais homogêneo, a cor, né, a mistura dos tons aí fica melhor. Como tinha ficado muito claro lá na frente, eu peguei e deixei a sobra de tinta na ponta da caneta e coloquei lá na pontinha da tinta também, só para ele ficar não tão claro, né, porque às vezes acontece, vai puxando e a água empurra a tinta e aí fica muito claro lá na frente. Esse lápis, gente, ele é ultra soft, então ele é bem macio e aquilo que eu falei para vocês antes, né, quanto mais macio, mais cor ele tem. Então, quando vocês vão comprar um material, seja ele de qualquer marca, se der para testar, enfim, ou tira dúvida com uma amiga, né, que já tenha comprado, ele é duro, ele solta pouca tinta. Quanto mais macio, mais tinta. Aí é um outro modelo de caneta, né? Agora eu vou mostrar para vocês a diferença da marca, para vocês entenderem como que funciona. Então aqui nós temos o Caran d'Ache, certo? Linha profissional. E eu peguei um outro lápis de uma outra marca, que também é uma linha profissional, mas para vocês verem como muda de marca para marca, mesmo estando na linha profissional. Ali eu tenho outras cores ainda dessa marca, da Tetacolor, né? Mas aí eu peguei então a cor preta, que é bom, dá para ver direitinho a diferença, porque às vezes a gente pegando outra cor pode mudar, né? De marca para marca muda o tom. Então o preto não, o preto na teoria ele deveria ser igual. Então eu coloquei bastante pressão na mão e fiz um bom preenchimento de cor da Tetacolor e logo abaixo com a Caran d'Ache. Então estou preenchendo ali bem forte, bastante pressão. Vocês podem ver que está bem
homogênea a pintura, né? Quanto menos branco aparece embaixo do papel, quer dizer que mais pressão eu coloquei na mão. E aí dá pra ver bem. Uma coisa que eu quero que fique claro, olha só como os tons são muito parecidos. Então, se vocês não vão aquarelar, não muda o tipo de material que vocês estão utilizando, né? A diferença do lápis aquarelável justamente é essa. Ele foi feito para aquarelar. Então, por isso que muda quando a gente usa uma marca ou outra marca, porque vem a questão da água junto. Se vocês vão só pintar o jardim ou os outros livros, sem aquarelar, sem esse intuito de aquarelar, não faz diferença nenhuma usar a cor. Outro lápis, outra marca, a não ser, claro, que seja um lápis muito duro, porque daí ele não vai ter muita cor. Então, olha a diferença de tons. Então, quando vocês trabalham a água, primeiro, a outra linha da Caran-d'Ache, ela dissolveu muito melhor na água, né? E a linha da Cretacolor, não. O fundo, ele ainda aparece. E os tons de preto também, que são bem diferentes, né? Eu usei preto nos dois, porém, mudou de marca para marca. Da marca Cretacolor, eu separei, então, 2 tons de lápis grafite, que são aqueles que eu comentei antes no vídeo, né, aquareláveis. E esse é da Knorr, que é uma outra marca também, e ele é um grafite sem ser aquarelável, mas ele é integral. Não sei se vocês conhecem esse tipo de material também, ele é legal, porque vocês podem, tanto com ele em pé, fazerem a ponta, né, um traço mais definido e mais grossinho, ou com ele deitado, você consegue riscar, então, em toda a superfície que o lápis pega, né, ele deitadinho. Isso é legal para fazer os fundos. Essa marca, ela não é aquarelável. Já esse outro, da Cretacolor, ele é aquarelável. O efeito é exatamente o mesmo, então isso é bom também. O lápis grafite, os dois têm o mesmo efeito e resultado final, né, sem estar com a aquarela. Então, se não quer investir muito, pode comprar um grafite aquarelável e em determinados momentos deixa só grafite, em outros vocês pegam e aquarelam, porque o efeito do lápis grafite aquarelável é diferente do lápis de cor cinza, né, aquarelado. O grafite ele tem um brilhinho. Então aí eu aquarelei os dois da marca Cretacolor, um é 4B, se eu não me engano, e o outro é 6B. E esse daí, da Knorr, passei a água em cima e vocês viram que não aconteceu nada, porque ele não é um lápis aquarelável. Aí eu aproximei a câmera, peguei o lápis grafite aquarelável e fiz esse coração, colori. Então ali eu pintei um pouquinho mais forte, né, que seria a sombra, e vim com a caneta aquarelando ele e pintando, aproveitando o contorno, pintando todo o coração. Então olha que bacana o tipo de efeito que vocês podem obter com esse material. Imagina isso daí nas flores. Agora vamos falar então de pan pastel. Olha o efeito. Ele é um pastel seco, só que em forma de balm, né, que é esse potinho arredondado. Eu uso esse batedor, tá, que tem a esponjinha na ponta, gosto de usar, e vocês podem usar também, adaptando em casa, com essa esponja de maquiagem. Antes, então, eu fiz com a esponjinha de maquiagem e agora eu estou usando o batedor. Não tem diferença nenhuma de um para o outro, né? E agora eu peguei esse outro tom de rosa e vou colocar ali com bastante pressão para vocês verem bem o pastel fazendo o efeito. Então, olha que quando eu coloco no papel, ele sobra um pouquinho do lado. Vocês estão vendo essa sobra? Pois é, isso daí é o pastel seco. E agora, então, eu vou fazer em todinha essa página. Ele é legal para fazer os fundos do Jardim Secreto, né? Ele é prático. Vocês não vão precisar ficar horas pintando e fica com um resultado bonito. Olha, meio que um esfumaçado. Acho muito bonito esse efeito. E aí, então, vem o outro material que a gente pode adaptar, que são as sombras de olho. Essa da marca Vult, tem para vender nas farmácias, né, drogarias. Pode ser qualquer sombra que vocês tenham, de camelô. Então é bem acessível esse material. E a principal diferença entre eles é o brilho. Vocês estão vendo que tem um brilhinho, né? A sombra, ela tem brilho. E o pastel seco não. Ele é fosco. Isso é uma das diferenças na hora que vocês estão fazendo o trabalho. Se usarem a sombra de olho, vai ficar brilhoso. Se usarem o pan pastel ou pastel seco, né, o giz pastel, ele vai ficar fosco, opaco.
Aí eu sigo aplicando então com o batedor na folha toda, e a principal diferença é a fixação dos dois. O Pan Pastel podem ver que não saiu no meu dedo, já a sombra ela saiu perolado, então pode acabar borrando a outra folha do livro de vocês. E agora vamos falar de canetinhas. Tem como usar canetinha, né, no livro, e essas daí então elas têm que ser à base d'água. Como eu falei antes, a base de solvente ela tem cheiro e a base d'água não tem cheiro. Não recomendo que vocês fiquem passando muitas vezes o traço por cima, né? Então pinta uma vez e deu, porque não é um papel específico para canetinha. Se vocês ficarem o tempo inteiro passando a cor, ele vai acabar ou rasgando o papel ou saindo atrás. A marca dessa canetinha é Tombow e ela tem duas pontas. Ela tem a ponta pincel, que é essa mais larga que eu estou mostrando no vídeo, e tem a outra ponta que é fina, para fazer as partes mais definidas. E da marca Faber-Castell nós temos os gelatos, que são esses bastões, é um pastel oleoso, mas que pode também ser aquarelado. Olha como é que é a ponta dele. Nesse estojo vem as cores sólidas e também tem os perolados, tá? Então eu peguei aí 2 tons de rosa, que são cores sólidas, peguei também um tom de azul mais claro e um tom de perolado, de azul perolado, para vocês verem a diferença deles depois, na hora da pintura. Aí eu peguei então o azul escuro e pintei. Ele faz um preenchimento maravilhoso. Fica bem perfeito mesmo. Então tem como fazer esse efeito esfumaçado, eu tô fazendo com o dedo, vocês podem usar também a esponjinha de maquiagem. Mais pra frente vocês vão ver que a esponjinha ela tira um pouco da cor. Olha, então o tom de azul e ali o efeito esfumaçado. E agora eu vou usar o tom brilhoso. Tá? Então aquele lá seria uma cor sólida e esse daí é uma cor com brilho. Aqui também vou fazer ali o efeito esfumaçado. Então olha a diferença dos dois. Agora eu vou levantar e olha a diferença. Olha, tá vendo que o brilhoso ele tá refletindo a luz, né? Então fica bonito o efeito também. Bom, aí eu usei o rosa e eu vou fazer ali uma ideia de degradê. Passei ele, né, na folha do Moleskine e com aquela esponjinha de maquiagem, olha que eu comentei. Olha como ele tira a cor, né? Porque ele é espesso, né, o pastel oleoso. Então acontece isso de você vir interferir com a esponjinha, como ela é grossinha, né, e ela tira então o excesso da tinta, digamos assim, o excesso do material que está na folha. Mas dá para aquarelar e ficam muito legais os resultados do trabalho aquarelado. Aí eu coloquei mais pressão e eu vou aquarelar direto, sem tirar o excesso. Então tem muito mais cor, dá para brincar bastante com esse material, né? Vocês tiram o excesso, vocês têm uma outra cor, né? O tom de rosa dos dois, o mais escuro, é o mesmo tom, é o mesmo giz, pastel, né? Mas olha a diferença que dá quando a gente não tira com a esponjinha e de quando a gente tira com a esponjinha. Esse material, ele vende assim em conjuntos com 5 cores, então não precisa gastar muito também, né? Tudo isso a gente tem que levar em consideração, porque acaba ficando caro esse hobby, né? Ali eu tô aquarelando o brilhoso, né? É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, que as dicas sejam úteis, que tenham aprendido sobre os materiais. Qualquer dúvida é só perguntar. Se gostou do vídeo, curta, não esqueça de compartilhar com os seus amigos e até logo mais. Um beijão. Tchau, tchau.